Eu gostaria de passar aqui a palavra para o professor Gustavo Donato, que é o presidente do Conselho do Sistema Nacional de Coalizões Digitais Regionais, do Brasil 5.0, e reitor do Centro Universitário FEI, que vai nos ajudar na coordenação das apresentações do Paulo Alvim e do Anderson Costa. Professor Gustavo, a palavra está com você. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite e pela deferência. Eu gostaria, nesse momento, sem delongas, de chamar e agradecer o nosso conselheiro Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do MCTI, e, em nome do Instituto Micropower, agradecer-lhe pelas suas inestimáveis contribuições ao Brasil 5.0. O secretário Paulo Alvim compartilhará conosco um tema de extrema relevância que denominamos da seguinte forma: relevância da e-digital, estratégia brasileira para a transformação digital para o desenvolvimento da economia digital, e também o estágio das revisões da própria e-digital e da EBIA, estratégia brasileira da inteligência artificial para o período de 2022 a 2025. Secretário, muito obrigado pela participação. A palavra é sua. Obrigado, reitor. Agradecer ao Francisco por mais essa oportunidade e, na pessoa do brigadeiro Ricardo, cumprimentar todos que estão participando dessa conversa de hoje. Francisco continua insistindo que eu tenho que fazer palestra e eu gosto de fazer conversas. O Dr. Tancredo ensinou que a gente deve conversar bastante para só depois definir. Mas o ponto que eu queria ressaltar, primeiro, que eu acho que ninguém questiona a relevância da estratégia brasileira de transformação digital. Isso já é percebido, inclusive, a nível internacional, pelos estudos que a OCDE fez e pelos diversos fóruns internacionais que o país tem tido a oportunidade de participar e expõe de forma clara e transparente onde queremos chegar. Então, ter uma estratégia digital que foi definida lá em 2018 e que vem sendo perseguida por todos os atores do ecossistema das tecnologias digitais é estratégico. O detalhe, a pandemia, eu gosto sempre de insistir isso, teve alguns pontos positivos. E um dos pontos positivos do ambiente da pandemia foi a aceleração da transformação digital. Aquilo que talvez a gente levasse alguns anos mais, passou a ser parte do nosso cotidiano. E nós, no âmbito do governo federal em especial, e principalmente em parcerias com governos estaduais e até com alguns governos municipais, o nosso papel é muito mais de juntar forças, convergir iniciativas e atuar de uma forma precisa. E é nesse sentido que as coisas estão acontecendo, Francisco. A gente já vê, e aí, no caso do Ministério, isso tem tomado uma velocidade muito significativa, como nós já relatamos em outras oportunidades, inclusive a equipe tem feito um esforço de tentar manter o ecossistema Brasil 5.0 informado das coisas que estão acontecendo. São significativas as entregas já na área de indústria 4.0, agro 4.0, saúde 4.0 começa a acelerar na estratégia de uma priorização que nós estamos dando para a área de saúde digital, a questão das cidades inteligentes e sustentáveis, e aqui eu gostaria de registrar uma parceria muito forte que nós temos tido com os colegas da BDI e do PTI de Itaipu, no sentido de fazer chegar a nível municipal, e eu ressaltaria bairro inteligente em Foz do Iguaçu e rua inteligente em Londrina, como ações concretas de fazer chegar as tecnologias digitais do dia a dia dos municípios, onde o cidadão percebe como a tecnologia pode contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela governança local, mas mais que isso, um serviço melhor, com menor custo e maior transparência. Ou seja, a transformação digital chega nas diversas iniciativas. Gostaria de ressaltar também algo fruto de uma iniciativa da nossa agência FINEP, no sentido de apoiar experiências de empresas brasileiras para desenvolver soluções relacionadas à transformação digital. Isso vem
se massificando, já começa a chegar no cotidiano das empresas. E, por fim, algo que a nossa Embrapi também se juntou a esse esforço de acelerar os processos de inovação de empresas que querem colocar soluções de transformação digital no mercado. Ou seja, as coisas estão acontecendo. E, dentro desse espírito, né, eu queria dar boas notícias, como o Francisco nos colocou. Primeiro, a questão da atualização da estratégia brasileira para a transformação digital, né? Nós iniciamos um processo, né, liderados pela Casa Civil, no sentido de começar a ouvir, né? E, para isso, realizamos, com o apoio do CGE, que é uma OS do Ministério, né, um trabalho e uma metodologia que a gente já praticou na construção de outros documentos de política pública, no sentido de ter realizado umas oficinas online, né, já que transformação digital exige isso, né? Fizemos 4 dias de trabalho muito intenso. Nesse momento, estamos consolidando essas informações com o objetivo de colocar, ainda no mês de outubro, para conhecimento de todos, é o mês da ciência, tecnologia e inovação. Então, para nós é muito emblemático colocar a consulta pública da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, né, em consulta pública no mês de outubro, e, com isso, a gente conseguir cumprir o cronograma que, em março, o presidente da República, Jair Bolsonaro, estará encaminhando, né, a revisão, como previsto na regulamentação que deu esses prazos, que prazos têm que ser cumpridos e missão dada precisa ser cumprida. Então, no que se refere à Estratégia Brasileira da Transformação Digital, está andando, né? E uma outra boa notícia é que amanhã nós estamos realizando mais uma reunião do City Digital, e alguns daqueles pleitos, né, que o Francisco tem me cobrado quase que diariamente, talvez amanhã já tenhamos boas notícias, Francisco. Então, logo tenhamos a posição, né, da reunião do City Digital, passarei as informações para que você possa divulgar no Ecossistema Brasil 5.0. Uma outra informação também relevante é a questão da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, né, que cumprimos todo o processo de construção, ela está na rua, a governança já está funcionando, nós já temos tido um conjunto de iniciativas que complementam a estratégia de inteligência artificial, que é uma realidade, e uma boa notícia também para o dia de amanhã, que amanhã estaremos lançando a parte final da chamada em parceria com o CGI e com a FAPESP para apoiar mais 2 centros, né, de inteligência artificial no país. Um deles, inclusive, voltado à preocupação da segurança cibernética. Ou seja, as coisas estão acontecendo, né? A par das dificuldade de recursos, de termos uma demanda muito significativa por capital humano, né? E aí eu vou encerrar a minha fala nessa linha, né? Esse talvez, Francisco, seja o maior desafio que tenhamos nesse momento no que se refere à transformação digital. Os números apontam pela carência de recursos humanos, né, para atender às novas demandas que a economia digital nos trazem, né? Estamos falando de centenas de milhares de novos postos de trabalho. Temos feito uma grande articulação com o setor empresarial, e aqui fazer um registro da parceria com as empresas, no sentido de acelerar o processo de capacitação, de tentar aproveitar essas novas oportunidades, considerando que hoje dados levantados e que nos é acessível demonstram que, em vários territórios, o fator de remuneração chega a ser o dobro de profissionais de outras áreas. Ou seja, capital humano para as tecnologias digitais se torna estratégico. E, como nós estamos muito breve do prazo de lançamento, né, do edital do 5.0, isso tende a escalar mais ainda. Transformação digital acelerada pelas tecnologias 5.0, né, 5G, desculpe, são fundamentais. Então, esse é talvez o maior desafio que a gente tem que se abraçar, e somado ao esforço de pesquisa e desenvolvimento. E semana passada, né, 2 laboratórios muito significativos foram lançados, um no Inatel e um no CPQD, para dar suporte a todo esse processo de desenvolvimento, de certificação na área de tecnologias digitais e
e tecnologia 5G. Ou seja, estamos avançando, né? Não talvez na velocidade, no fluxo de investimento que gostaríamos, mas estamos avançando dentro de um propósito de inserir o país cada vez mais numa economia digital. Obrigado, Francisco. Obrigado, Heitor. Muito obrigado, secretário Paulo Alvim. Nossa gratidão pela partilha e pelas atualizações. E nesse momento, dando sequência, eu gostaria de chamar o nosso também conselheiro Anderson Costa, que é coordenador geral da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, para compartilhar conosco a relevância da EGD, Estratégia de Governo Digital, para o desenvolvimento da economia digital e o estágio atual da revisão para justamente o período de 2022 a 2025. Caro Anderson, obrigado pela participação também, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, professor Gustavo, obrigado, Francisco, pelo convite, né? E agora eu me agregando como conselheiro aí desse movimento, fico muito satisfeito e muito honrado de estar aqui com vocês, compartilhando ideias, trazendo informações sobre esses instrumentos, né? Essas estratégias, assim como o secretário Paulo Alvim acabou de trazer várias informações da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, da própria E-Digital. Então, é muito importante esse nosso alinhamento e nós daqui, né, da parte do governo, passarmos para vocês como é que está o estado da arte, o que está acontecendo aqui. Então, essa sinergia é excelente. Agradeço demais por estar aqui com vocês, compartilhando isso. Antes de passar minha apresentação, eu queria fazer um comentário, eu quero fazer um comentário. Primeiro, fiquei muito feliz dos prêmios dados aí, né, a Eliane e ao Guilherme, que falam justamente de recursos humanos, né? Muito interessante, reforçando a fala do secretário Paulo Alvim, dizendo que um dos grandes gargalos que hoje nós temos é tanto ter em quantidade quanto em qualificação esses recursos para que nós possamos fazer a real transformação digital. Então, atividades fundamentais para que a gente possa executar as estratégias que estamos tratando. Então, os prêmios, sim, muito bom, e a fala do secretário relatando e reforçando a necessidade da gente criar, capacitar as pessoas, incentivar o fluxo de profissionais para a área de tecnologia e para a área de recursos humanos estar preparada para liderar e acompanhar a transformação, também casa perfeitamente aqui. Parabéns aí pela escolha dos prêmios e a palavra do secretário. Vou compartilhar minha tela e aí, professor, me diga aí se está tudo certo. Tá, deixa eu compartilhar aqui. Pode compartilhar. Opa! Estamos vendo tá? Perfeitamente. Tá vendo aí? Sim. Então tá bom. Ok, vou começar aqui. Então, a ideia da apresentação é justamente indicar a relevância da EGD, né? E ao final eu vou dizer a Estratégia de Governo Digital, EGD, e dizer o estágio atual de sua revisão. Tá? Primeiro, para a gente falar de relevância de uma estratégia de governo digital, eu quero mostrar aqui, não sei se todos conhecem, mas eu trago aqui uma imagem, uma mandala, na verdade, que me chama muito a atenção. É o que a gente chama de Custo Brasil. Né? Esse Custo Brasil, que foi levantado lá pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, junto com o Boston Consulting Group, e que fez alguns cálculos, né, do tamanho, do peso, do custo Brasil. E aí trazem números muito relevantes. Por exemplo, abertura de negócio tem um custo aí, né, da ordem de 10 a 15 bilhões, acessar serviços públicos de 40 a 50, tornar e encerrar os negócios de 15 a 20, isso só para eu ficar nessa parte que a transformação digital pode atuar fortemente para a gente justamente minimizar, diminuir esse custo Brasil e, com consequência, esses recursos que, em tese, iriam para custos, possam ser encaminhados para investimentos, né? Então,
a transformação digital tem um potencial aí de redução da ordem de quase 65, 85 bilhões aí só para ficar nesse campo, fora o que ela pode ajudar nas outras ações. Vou começar por aqui para a gente saber o tamanho do nosso desafio e onde a estratégia de governo digital tem sua relevância, justamente na diminuição desse custo chamado Brasil, para que a gente possa estar falando de investimento no que o nosso país precisa, tá? Então, a relevância dela passa muito por esse problema que eu acabei de apresentar. Vamos lá, governo digital simples e mais cidadão. Esse é o mote, esse é o lema da estratégia governo digital que está vigente. Estratégia essa que é de 2020, né, foi instituída por um decreto da lavra do presidente da República. Chamar a atenção para esse ponto, que é muito importante quando eu tenho o dirigente máximo do nosso país assinando, dando um comando certo para que uma estratégia seja executada. Isso tem um peso diferenciado e é uma das grandes marcas, né, que a EGD tem e que está fazendo com que ela seja de sucesso. Então, eu vou falar mais ao final da apresentação, alguns rankings mundiais que já estão colocando o Brasil muito bem, justamente por conta da execução das estratégias e um comando muito forte, definitivo do governo federal, de que a estratégia deveria ser executada. Tá? Então, é importante. A nossa estratégia atual, ela tem esses 3 pontos aqui, que juntamente com um comando direto do presidente, né, da autoridade máxima do nosso país, fazem com que ela efetivamente seja executada. Efetivamente está sendo executada. Né? Os 3 pontos são: primeiro, a gente tem um comitê de governança digital, um comitê que atua. Esse comitê é formado pela Secretaria de Modernização do Estado, ligada à Presidência da República, e aqui a própria Secretaria de Governo Digital, SGD, que se reúne. Então, esse comitê se reúne de maneira periódica, a cada 2 meses, é bimestral a nossa reunião, onde são apresentados os resultados, como é que estamos indo, os índices, e ali a gente pode discutir ações de correção, o que está indo bem, o que não está indo tão bem, para que a gente possa tomar alguma ação para que os objetivos sejam alcançados. Nada daquilo de perceber que as coisas não deram certo só ao final. A gente acompanha para e passo, e esse comitê é efetivo, funciona realmente. Então, um dos pontos fundamentais é isso. Outra coisa é a EGD, nessa estratégia, trouxe clara no texto dela a necessidade de todos os órgãos terem os seus planos de transformação digital. Então, planos esses que orientam o órgão às ações necessárias para que as ações de transformação digital sejam executadas dentro do órgão, e aqui a Secretaria de Governo Digital apoia com tecnologia, com pessoas. É um grande gargalo que nós temos, mas a Secretaria ainda tem vários profissionais assim, né, que apoiam os órgãos. Hoje nós temos 448 analistas de TI do próprio Ministério da Economia, em que a gente descentraliza esses profissionais para execução de planos, para gestão da área de tecnologia. E agora, recentemente, também tivemos a contratação de 249 profissionais temporários, mas altamente especializados em tecnologia, para fazer com que as ações de transformação digital possam efetivamente serem executadas nos órgãos, que são né, a unidade lá de prestação de serviço para o nosso cidadão. Então, os planos de transformação digital são instituídos pelos órgãos, e a Secretaria oferece um apoio de tecnologia e também de pessoal na medida do possível, porque, reforçando a fala, é um grande gargalo nosso
essa parte de pessoal da área de tecnologia, por N motivos, né? Mercado de TI aquecido, as empresas pagando mais do que o governo, mas nós temos conseguido avançar nesse sentido de execução dos planos com esse apoio que a gente tem dado e, obviamente, com o foco aí dos órgãos executando seus planos digitais. Para além disso, foi criado, né, a Rede GovBR, que é essa rede onde vários entes podem se juntar a nós para efetivamente executarem as ações de transformação digital. Então, além do comando direto, presidente da República, autoridade máxima do governo, para a ação de execução da estratégia de governo digital, nós temos esses 3 pontos aí, são variáveis que, na minha opinião, são as variáveis que estão fazendo com que a estratégia de governo digital efetivamente seja executada. Rapidamente aqui, para mostrar a estrutura dessa estratégia, que é extremamente relevante para a questão da economia digital. Ela está baseada em 6 princípios, os conselheiros devem conhecer, mas é sempre bom mostrar a estrutura. Então, é uma estratégia centrada no cidadão, em que prevê serviços integrados, serviços inteligentes. Nós temos ações relacionadas à confiabilidade, tornar o serviço público confiável ao nosso cidadão. Tem que ser transparente e aberto, trazer essa qualidade de transparência aberta para que vários entes possam se agregar ao governo, ajudar a resolver questões, problemas e que possam contribuir com a transformação digital, e tem que ser eficiente, eficiência sempre. Então, princípios que regem a nossa estratégia. Quando eu tenho definido os princípios, eu posso partir para objetivos e aí a camada de execução, que seriam as iniciativas. Então, além dos 6 princípios, nós temos os objetivos relacionados a cada um dos objetivos. Então, centrado no cidadão, eu tenho a oferta de serviços públicos por meio da transformação digital, o governo eficiente, eu tenho o uso digital para a liberação de recursos para políticas essenciais. Aqui nós nos preocupamos com as pessoas também, quando nós escrevemos lá em 2020 a estratégia, equipes de governo com competências digitais, fazendo um comando direto para que a gente possa estruturar programas de capacitação, de trazer profissionais para o governo que tenham essa expertise de tecnologia e de liderança para nos ajudar a transformação digital. Só para citar alguns objetivos aqui. Dentro desses objetivos, nós temos N iniciativas para que esses objetivos sejam alcançados. E aí eu já passo a apresentar para vocês os resultados parciais que nós temos da estratégia que hoje está vigente, tá? Então, nós temos lá os princípios, os objetivos. Dentro de cada objetivo nós temos iniciativas que, na sua totalidade, são 58 iniciativas que estão sendo executadas em paralelo, com os seguintes resultados. Hoje nós temos 3 ainda não iniciadas, e isso vai ser corrigido agora na nossa revisão da EGD. Temos 37 em andamento e já 18 concluídas, tá? Iniciativas essas que são sempre acompanhadas lá por aquele comitê de governança, comitê que acompanha a cada bimestre as ações que estão sendo feitas e pode promover correções, se for o caso, tá? Então, esse é o resultado parcial da estratégia que hoje nós temos vigente. Lembram-se lá daquela mandala do Custo Brasil? E aí eu vou pegar esses 3 pontos que estão amarelo, que são a abertura de negócio, né, a abertura de empresas, acessar serviços públicos e retomar e encerrar o negócio, para mostrar o quão efetiva o quão essencial é essa estratégia de governo digital para a economia digital. Porque essa estratégia trouxe iniciativas justamente
para impactar diretamente nessas ações que é custo ainda, e com as ações de transformação digital podem se tornar investimento, né? Ao invés de ter o custo, eu vou tratar de investimentos. Como exemplo, eu trouxe aqui, ó, dentro daquele princípio da estratégia governo digital, centrado no cidadão, no objetivo 1, nós temos lá, ofertar serviços públicos digitais. É a primeira iniciativa que nós temos, que é transformar todas as etapas e os serviços públicos que podem ser ofertados no digital, a gente tem que trazer para o mundo digital. Então, como resultado, até o momento, nós temos para mais de 3.000 serviços públicos digitalizados. Então, isso corrobora lá para que aquele custo da prestação do serviço público, ele seja diminuído, ele seja minimizado, porque agora eu posso ofertar no mundo digital. E aí, isso daqui já é entrega da EGD, que está impactando diretamente na nossa economia. Outra entrega, e aí muito forte, que é na abertura de empresa, aquela abertura, encerramento, que é sempre tão burocrática, etc. Lá na EGD, nós temos o direcionamento para a gente transformar os serviços, para facilitar essas ações, para que nós tenhamos um tempo máximo de abertura e encerramento de empresas, e no máximo um dia. Então, nós estamos perseguindo isso. Esse gráfico que eu trago aqui é do último quadrimestre, que mostra que lá em janeiro de 2019 nós tínhamos uma média de 5 dias e 9 horas para abertura de empresa. Hoje nós já caímos para 2 dias e 16 horas e trabalhando forte para que nós alcancemos até final de 2022 esse um dia. Abertura de empresa no Brasil não tem que ser um trabalho, tem que ser uma decisão. Eu decidi abrir uma empresa e um dia eu tenho a minha empresa aberta e pronta para empreender. E é assim que nós estamos levando essa meta aqui, e os resultados estão muito bons e a gente vai chegar assim nesse um dia em 2022. Outra indicação aqui é dentro do princípio do governo confiável, que tem lá a iniciativa de incentivar o uso de assinaturas digitais de alto nível de segurança. Então, olha só que dado interessante. Usando o GovBR, a conta GovBR, vários brasileiros já têm utilizado para assinar documentos. Isso tem gerado uma economia de 5 milhões para o cidadão, porque eu deixo de ter que ir ao cartório, eu deixo de ter que fazer aquele procedimento de reconhecimento da minha assinatura, e estou fazendo isso com a assinatura do GovBR. Trouxe aqui alguns resultados a partir do que nós já executamos da estratégia de governo digital. Olha só que interessante. Acabou de sair esse relatório do Fórum Econômico Mundial, que colocou o Brasil entre os países que mais cresceram, né, do ponto de vista de competitividade do mundo digital. O Brasil está em terceiro. Olha quantas posições nós subimos. 88 posições. Só estamos atrás de China e Arábia Saudita, que subiram muito aí. Então, o Brasil, a partir da execução das várias estratégias, rede digital, a estratégia de governo digital, a gente está alcançando esses índices. Outro índice interessante é GovTech, né, o índice de maturidade de GovTechs, que também colocou o Brasil elevou o Brasil a um grupo de nível A, né, de maturidade de governo digital. Então, hoje nós fazemos parte de um seleto grupo de 43 nações com os melhores resultados relacionados ao índice de maturidade de GovTech. Tá. Aqui, olha só, também o Banco Mundial elevou, classificou o Brasil e reconhece o Brasil como o 7º líder em governo digital entre 198 países. A gente está à frente de Canadá, Noruega e Austrália. Tudo fruto da execução, do acompanhamento, do apoio
das iniciativas que estão sendo executadas pela transformação digital e esse ecossistema que está sendo criado, que está sendo executado a partir desse movimento. Revisão da estratégia de governo digital. Nós já passamos pela fase de coleta de sugestões e também de agrupamento dessas sugestões. A proposta que nós criamos, ela é fruto de lições aprendidas ao longo aí de quase 2 anos, né, pouco mais de 2 anos de execução de estratégia de governo digital. E, basicamente, essa informação mais crítica disso que eu trago para vocês é que a nova versão vai trazer um conjunto de iniciativas forte para facilitar que haja a participação das chamadas GovTechs, que as empresas de tecnologia, startups, as empresas que têm interesse, venham a atuar com o governo para que a gente possa capitanear as ações para facilitar, para resolver problemas para o nosso cidadão. Então, a revisão, basicamente, traz iniciativas para facilitar isso e abre possibilidades N para que as GovTechs se juntem a nós para esse desafio de ofertar um serviço público de qualidade, um serviço público no digital para atender o nosso cidadão. Tá? Em que estágio nós estamos? Já tramitamos o documento, ela está em análise já de nível presidencial para que brevemente o presidente assine a estratégia de governo digital revisada, trazendo esse ponto aí que é fundamental para nós. Trouxe aqui rapidamente o link, acho que conhecem, mas fica aqui o registro. E a mensagem final, que tem tudo a ver tanto com os prêmios, quanto com a fala do secretário Alvim, está aqui, olha, tecnologia não muda o mundo, tecnologia muda as pessoas, ajuda as pessoas. Quem muda o mundo são as pessoas. Obrigado, está aqui o meu contato, fico à disposição para que a gente possa debater aqui, se houver tempo, e também, caso queiram, me contactar diretamente. Obrigado, professor, fico à disposição aqui. Muito obrigado, Anderson, pela partilha, pelas atualizações muito positivas.